Se você faz parte de alguma religião cristã, é bem provável que durante sua jornada religiosa em cultos regulares, você tenha ouvido estas duas palavras: dízimos e ofertas. Em todo o planeta Terra, a maioria das religiões precisam de recursos financeiros para existirem e atuarem como uma organização. Estes dois tipos de doações são praticamente obrigatórios para que igrejas, locais de culto ou centros religiosos possam exercer suas atividades e desenvolver projetos institucionais, privados e públicos. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa necessidade também existe, porém após várias décadas, o modelo de arrecadação está sendo questionado e pode impactar em algumas décadas a existência da Igreja Adventista no Brasil e no mundo. Sejam bem-vindos ao Gospel Doc. No documentário de hoje, a Igreja Adventista e o gerenciamento dos dízimos e das ofertas. O sonho de todo e qualquer pastor é ver sua igreja crescer e expandir. Muitas conseguem este feito num período muito rápido, enquanto outras igrejas demoram muitas décadas para conquistarem o sonho da expansão em número de membros e igrejas. Muitos estudos já foram desenvolvidos em diversos países, questionando qual seria o melhor método de expansão e gerenciamento dos dízimos e das ofertas, e o resultado se inicia com os tipos de igrejas existentes. Igrejas são divididas em 4 grupos primários: igrejas intercontinentais, igrejas nacionais, igrejas regionais, igrejas locais. A Igreja Adventista pertence ao grupo de igrejas intercontinentais, ou seja, que possuem unidades em diversas localidades em todo o mundo, tornando-se assim, uma das maiores religiões em áreas conquistadas da atualidade. Porém, a mesma Igreja Adventista possui um número de membros que não reflete sua presença global. Até o ano de 2021, a Igreja Adventista declara oficialmente que possui 21.700.000 membros espalhados em mais de 92.000 igrejas em quase todos os continentes. Se você olhar à distância, aparentemente, a Igreja Adventista está vivendo um bom momento em termos de presença, porém estes números não revelam o verdadeiro momento que a Igreja Adventista está vivendo e os desafios para este século, principalmente concentrados em 2 áreas distintas. Primeiro, vamos falar sobre expansão. Se nós pudéssemos criar um modelo de comparação, a Igreja Adventista é muito parecida com um dos mais famosos restaurantes do planeta, o McDonald's. Ambas as organizações possuem um modelo de expansão muito similar, porém a diferença entre uma e outra irá determinar o futuro da Igreja Adventista neste século. Funciona mais ou menos assim. O McDonald's não está preocupado em ser um restaurante 5 estrelas, como também não está preocupado em oferecer uma grande experiência gastronômica para seus clientes. A força do McDonald's está em 2 colunas principais: o padrão e a expansão. Estas 2 palavras resultam hoje, na possibilidade de você encontrar qualquer restaurante da rede em quase qualquer região do planeta, e ter a mesma experiência, saboreando produtos que possuem uma padronização incrível. A garantia de que a batata frita e os sanduíches do McDonald's sempre terão a mesma identidade e qualidade são uma das maiores marcas da rede. Além da padronização, no âmbito da expansão, o McDonald's é líder. Após décadas e décadas de desenvolvimento de marca e estratégias de posicionamento, hoje, o McDonald's está presente em mais de 100 países, e em alguns deles, você não precisa dirigir mais do que 10 km para encontrar um dos milhares de M luminosos. A Igreja Adventista segue um modelo muito similar, porque como o McDonald's, a Igreja Adventista não está preocupada em oferecer uma grande experiência religiosa de culto, com encontros semanais bem desenvolvidos, profissionalmente produzidos, pastores com alto nível educacional e gerencial, ou quem sabe, prédios com um padrão de qualidade mínimos à altura de uma organização intercontinental. Ao contrário disso, a Igreja Adventista busca em primeiro lugar expansão rápida, porém, utilizando um modelo de culto baseado na doxologia padronizada. Em outras palavras, seja numa igreja com um prédio confortável e moderno no bairro mais rico da cidade, ou numa igreja com muros de madeira e cadeiras de plástico numa comunidade no morro, ambas seguem o mesmo modelo de culto, com os mesmos elementos que são facilmente identificáveis, e que irão de uma forma ou de outra, igualar a experiência de culto, reduzindo as discrepâncias de uma expansão sem padrão, através do ritual semanal modelo, obrigatório para todas as igrejas. É muito comum encontrarmos igrejas adventistas com prédios em situações precárias. Em outros locais de culto,
de acordo com a expansão no número de membros, a igreja consegue após alguns anos ter um prédio com condições básicas de abrigar culto. Em outros casos, um número muito reduzido de igrejas conseguem se desenvolver, adquirindo pelo menos bancos acolchoados, sistema de ar-condicionado e áreas de convivência. Porém, estas igrejas conseguiram isso graças ao esforço financeiro dos próprios membros. Como citado anteriormente, a patronização, marca registrada do McDonald's, também é uma das principais colunas do adventismo em seu modelo de expansão. No entanto, na Igreja Adventista, esta patronização está na mente dos membros e não no formato ou arquitetura dos prédios em que os cultos são realizados. A Igreja Adventista desenvolveu alguns pontos culturais que fortalecem a identidade da igreja, e criam de forma invisível, mas muito concreta, uma identidade de culto que equaliza e iguala todas as igrejas, independente do seu tamanho, localidade, ou posição demográfico-social. Ou seja, a sensação de que os cultos são iguais em todas as igrejas, não é algo do acaso, mas sim uma das maiores estratégias no modelo de expansão. Estes elementos são defendidos pela Igreja Adventista não apenas como um modelo conectado à experiência de culto e espiritualidade, mas como uma estratégia fundamental no balanceamento da experiência de cada membro durante o culto em qualquer igreja. Separamos alguns destes elementos. 5 ou 3 cadeiras no palco, ou mais conhecido como púlpito, estas são cadeiras de destaques para os participantes principais do culto de sábado. Cerimônias de dízimos e ofertas. A chamada doxologia, um dos elementos mais protegidos em todas as igrejas adventistas, que inclui uma sequência de eventos antes do sermão da manhã de sábado. Durante muitas décadas, as regras da doxologia eram enviadas diretamente das associações e uniões, e coladas nas paredes das antessalas que davam acesso ao púlpito, com instruções claras de como o culto deveria ser executado. Outro elemento importante é música na Igreja Adventista, tanto em quantidade de músicas, estilo e regras para apresentação, como a proibição de diversos instrumentos musicais durante a execução dos louvores, tais como bateria, guitarra, instrumentos de percussão, ou não clássicos, criam uma clara identidade de como a música deve ser executada e padronizada em todas as igrejas adventistas pelo mundo. O vestuário e suas regras tanto para membros ativos como para os participantes diretos na atuação dos cultos, como a proibição direta contra qualquer joia ou bijuterias, o uso de calça por mulheres, maquiagem, cortes de cabelos, ou cabelos longos para homens, entre outras proibições, para todos os que desejarem atuar diretamente nos cultos, também são elementos visuais de padronização global. Horário de culto e extensão das pregações, incluindo certas restrições nos formatos de sermão, e modelos de apresentação dos temas, tanto por pastores ou convidados. Ao percorrer por diversas igrejas adventistas ao redor do mundo, você irá notar que praticamente todas as igrejas adventistas do sétimo dia seguem as mesmas regras, sequências, hinos, partes individuais e quase em sua totalidade, proíbem qualquer alteração ou modificação no modelo de culto, ou que coloque em risco a padronização pré-determinada. McDonald's e Igreja Adventista visam a expansão e padronização com o objetivo de crescer no maior número de regiões do mundo. Porém, a grande diferença entre as duas organizações não está baseada em como elas se apresentam, mas sim, na forma como elas lidam com os recursos que são arrecadados, e o impacto desses recursos financeiros. Diferente do McDonald's, a Igreja Adventista tem uma visão distinta de como os recursos coletados em cada uma de suas igrejas deve ser administrado. Se compararmos com o McDonald's, você perceberá que as consequências são perigosas. Se você decidir abrir um restaurante McDonald's, você precisará investir em duas áreas principais. Primeiramente, o custo único do local e da construção do restaurante, que nos Estados Unidos gira em torno de 1 a 2 milhões de dólares. Em seguida, o valor anual de royalties e participações em vendas, que gira em torno de 5% do valor total anual de cada restaurante. Depois do seu investimento como proprietário na compra do terreno e na construção do restaurante, incluindo todos os equipamentos, móveis e padronização, você pagará anualmente um total de 5% de participação nas vendas diretamente para a central administrativa do McDonald's. Os demais 95% ficam com o franqueado, que utilizará os recursos para manutenção, pagamento de funcionários, desenvolvimento de ações de marketing e custos fixos. Tudo o que restar será considerado lucro para o investidor franqueado. É exatamente nesse momento que a Igreja Adventista se difere do McDonald's.
Todos os recursos arrecadados em dízimos e ofertas são divididos de forma completamente diferente, e infelizmente, impactam cada igreja e comunidade por décadas a fio. Funciona assim. O que são os dízimos? Dízimo é a doação de 1/10 da renda de cada pessoa para a igreja. Esse mandamento foi estabelecido no Velho Testamento e sugere que cada pessoa deva ajudar na manutenção da igreja com essa doação. O objetivo primário é a manutenção, o cuidado com a igreja, como descrito em Malaquias capítulo 3 verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Portanto, se você por exemplo recebe um salário de R$1.000, o valor do seu dízimo será de R$100. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, 100% do valor do dízimo de cada doador segue para a central administrativa da Igreja Adventista. Em sua grande maioria é uma sede regional, porém algumas igrejas enviam diretamente para as uniões de estados e outras para a divisão continental. Em outras palavras, as igrejas locais são proibidas de reter qualquer volume relativo aos dízimos. Caso seja descoberta, retendo os dízimos localmente, a igreja ou o pastor serão punidos. Esta punição poderá ter formas distintas, tais como a remoção ou troca do pastor, remoção do nome da igreja dos envolvidos, entre outras. O que são as ofertas? As ofertas são doações separadas do valor do dízimo. Não possuem uma quantidade definida e não são consideradas obrigatórias. No entanto, a Igreja Adventista obriga que todas suas igrejas enviem pelo menos 50% das ofertas coletadas nos cultos para suas sedes administrativas, deixando oficialmente 50% para a igreja local cobrir seus custos operacionais e custos fixos de qualquer natureza. As ofertas são depositadas livremente dentro das salvas em todos os cultos, porém na média, são 75% menos do que o valor dos dízimos doados. Num exemplo mais simples, um membro da Igreja Adventista que recebe um salário de R$1.000, doará em um mês para a igreja R$100 em dízimos e R$35 em ofertas. Olhando para este cenário, em um mês, a igreja local onde este membro frequenta, enviará um total de R$117,50 para a central administrativa da Igreja Adventista e a igreja local ficará com R$17,50. Imagine que essa mesma igreja possui 300 membros que recebem um salário de R$1.000. Durante um ano, todos os 300 membros enviarão cerca de R$423.000 para a central administrativa da Igreja Adventista e a igreja local ficará com cerca de R$63.000 para cobrir todas as despesas de um ano inteiro com mais de 156 cultos regulares. A Igreja Adventista defende que este modelo é o mais próximo do que a Bíblia sugere, porém como visto em Malaquias, o texto apresenta que a função primária das doações deve ser a manutenção da casa do Senhor, e oficialmente, a casa do Senhor é a igreja onde o membro participa e interage com a presença de Deus. A casa do Senhor não é representada por centros administrativos, emissoras de televisão e rádio ou sedes internacionais, mas sim, a raiz de onde estas doações nascem e são dedicadas, as igrejas locais. Por essa razão, desde a virada do século, milhares de membros ativos da Igreja Adventista têm questionado o uso dos recursos, considerando que suas igrejas locais, onde cada membro frequenta, não estão recebendo o atendimento devido do ponto de vista de infraestrutura, e o tema tem expandido discussões e novas possibilidades de como cada igreja local poderia utilizar ambos dízimos e ofertas, para oferecer um espaço de culto mais adequado para todos. Ao mesmo tempo, os membros desejam fazer parte de uma igreja que tenha pelo menos uma aparência e estrutura agradável e que seja um local adequado para todos que ali desejarem compartilhar sua fé. Como a Igreja Adventista utiliza os recursos coletados de cada igreja no mundo? De acordo com o site oficial da Igreja Adventista, as áreas nas quais o dinheiro dos dízimos e das ofertas são utilizados são: pagamento do salário dos evangelistas e pastores, pagamento dos funcionários das associações, uniões, divisões e conferências, despesas com evangelismo, despesas operacionais das associações, uniões, divisões e conferências, despesas com equipamentos para as associações, uniões, divisões e conferências e evangelismo, despesas com encontros de pastores e líderes, suporte financeiro nas despesas com o pagamento de funcionários para escolas, colégios e faculdades,
programas de TV, rádio e impressão de livros e revistas. Pagamento de aposentados tanto pastores como profissionais da educação e da área da saúde. Também de acordo com o site oficial da Igreja Adventista, os valores arrecadados não poderão ser utilizados para despesas das igrejas locais, que devem ser pagas e custeadas pelos membros destas igrejas locais. Despesas de escolas adventistas até ensino médio devem ser pagas com os recursos coletados pelas mensalidades dos alunos e não através dos recursos enviados pelas igrejas. Construção e renovação, melhorias na igreja ou qualquer iniciativa nessa área é total responsabilidade da igreja local, sendo proibido o uso de qualquer recurso relacionado aos dízimos, ou das porcentagens previamente mencionadas vindas das ofertas. É clara a distinção entre a usabilidade dos recursos prevista no livro de Malaquias, e a forma como os mesmos são discriminados na Igreja Adventista. Como citamos anteriormente, o objetivo da Igreja Adventista é fundamentalmente expansão, porém se você considerar a Igreja Adventista como uma empresa, o foco da utilização dos recursos é primariamente focado em marketing, ou como é nomeado e chamado dentro da Igreja, evangelismo. Qual o cenário financeiro da Igreja Adventista no Brasil? Se utilizarmos o mesmo exemplo que citamos anteriormente, com cada igreja adventista no Brasil possuindo pelo menos 300 membros, com uma arrecadação em dízimos de cerca de R$423 mil por ano, e se multiplicarmos esse valor por 9.697 igrejas adventistas ativas, a arrecadação da Igreja Adventista no Brasil seria de cerca de R$4.101.831.000. Porém é sempre aconselhável mesmo em cenários como este, cortar o valor total pela metade para simular um cenário desfavorável. Nesse caso, se apenas metade das igrejas adventistas em todo o Brasil tivessem 300 membros com salários de R$1.000, o valor anual médio de arrecadação apenas de dízimos seria na ordem de mais de R$2 bilhões. Mas se decidirmos cortar esse valor mais uma vez, e considerarmos que apenas um terço das igrejas adventistas possuem 300 membros, dizimando anualmente R$1.200, o valor total anual arrecadado no Brasil pode chegar a mais de R$1.360 bilhões. Qual o custo operacional de uma igreja adventista? O que muitas pessoas que não são adventistas pensam é que as igrejas adventistas ao redor do Brasil e do mundo possuem uma grande folha salarial. Porém, essa não é a realidade. A folha salarial de uma igreja local adventista em qualquer parte do mundo é de apenas um único funcionário, o pastor. 96,4% das igrejas adventistas no mundo possuem apenas um pastor. Todo o trabalho realizado na igreja, de limpeza, segurança, equipe de som, vídeo, tecnologia, manutenção, músicos, ministros de departamentos, alimentação e posições administrativas são ocupados por voluntários. A Igreja Adventista do Sétimo Dia proíbe o pagamento de pessoas relativas a quaisquer atividades da igreja durante o sábado. A razão principal é porque o dia de culto oficial é o sábado, e de acordo com o quarto mandamento, qualquer trabalho remunerado aos sábados é uma afronta direta a este item da lei. Portanto, o tempo de trabalho de cada membro deve ser doado, e nunca remunerado, reduzindo drasticamente, em quase sua totalidade, o custo operacional em cada igreja local. Além disso, em mais de 87% dos territórios no mundo onde está presente, a Igreja Adventista dedica um único pastor para gerenciar e atender de 2 a até 18 igrejas, reduzindo ainda mais o custo operacional por igreja. Exemplos como o Nordeste brasileiro, Norte e Centro-Oeste, como também regiões de periferia, não possuem pastores dedicados a apenas uma única comunidade. Muitas igrejas recebem a visita física do pastor apenas 4 vezes durante um ano, o que transforma a comunidade adventista numa congregação liderada por leigos por mais de 40 semanas em um ano. Só com esta decisão, a Igreja Adventista consegue economizar cerca de R$30 milhões em salários mensais que poderiam ser destinados a pastores dedicados para as necessidades de cada igreja individualmente. Na Igreja Adventista, os voluntários são de fato os administradores da igreja em todas as áreas: finanças, manutenção, tecnologia, artes, teologia, projetos sociais, infantis e muito mais. Todos organizados e desenvolvidos sem custo para a organização da Igreja Adventista e suas associações. O papel do pastor na Igreja Adventista é de um administrador com funções de âmbito gerencial e também religioso, mais limitadas às ações da Igreja durante sua constante ausência,
que por sua vez tomam a iniciativa e ação em todos os âmbitos de cada comunidade. Porém, em termos de arrecadação, como citamos anteriormente, no pior cenário, a Igreja Adventista arrecada mais de R$ 1 bilhão em dízimos e ofertas, mesmo que o pastor esteja ausente durante a maior parte do ano. Quanto ganha um pastor da Igreja Adventista? Um pastor adventista tem um salário médio de R$ 7.700 por mês no Brasil. De acordo com o site oficial da Conferência Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, existem cerca de 19.700 pastores adventistas no mundo cuidando de cerca de 92.186 congregações ao redor do planeta. Apenas na América do Sul, a Igreja Adventista possui 27.250 igrejas e cuidando destas congregações, somente 3.563 pastores. Se fizermos uma conta rápida, cada pastor adventista na América do Sul é responsável por uma média de 7 igrejas, a um custo para a divisão sul-americana de R$ 27 milhões, porém é sempre válido considerar que a diferença do câmbio entre as moedas sul-americanas pode reduzir o custo operacional por pastor ainda mais. Portanto, um pastor adventista ganha um salário fixo, independente do número de igrejas para as quais ele é destinado a pastorear. Para alguns pastores, o número de igrejas pode chegar a 17. Sendo assim, ele conseguirá visitar a mesma igreja apenas 3 vezes em um ano.